Olá, eu sou Solange Lima e esse é um podcast especial onde a gente vai falar sobre menopausa leve. Eu estou aqui com a Mariana Stelato, ela é nutricionista e a gente vai tentar desmistificar um pouquinho a menopausa porque ela é cheia de crenças, de tabus, de incertezas, de dúvidas e a gente quer falar sobre isso hoje aqui, De uma então, forma leve. de uma forma leve. Então, a gente vai tentar trazer um novo olhar, né, através da nutrição e das terapias integrativas, para nós mulheres podermos estar entendendo um pouquinho mais essa fase. Eu vou me apresentar, eu sou Solange Lima, sou terapeuta integrativa há 17 anos, atuo com aromaterapia, terapia floral, numerologia, cromoterapia e sou especialista em mulheres 40 a mais. O meu trabalho ele é muito focado trazendo essa aceitação para que essas mulheres entendam essa fase e comecem a saber um pouquinho mais sobre o próprio corpo, trabalhar o autocuidado. Então, hoje eu estou aqui com a Mari, eu vou deixar ela se apresentar. Mari, muito obrigada né, por ter Imagina. aceitado o convite da gente estar aqui conversando. Pode falar. Eu que agradeço primeiramente pelo convite, mas vamos lá. De forma breve, porque o currículo é extenso, mas eu sou nutricionista funcional integrativa, nutrigeneticista também, que depois eu vou entrar um pouco mais a fundo, de forma também mais didática, o que que seria isso, com atuação nos exames genéticos como um todo, não só exame nutrigenético, como exame de metabolômica, exame de microbiota intestinal. Mas principalmente, eu atuo muito, muito mesmo com mulheres que estão passando por essa fase tão complicada, né, como você mesmo disse agora no início, Sim. e e que eu tento, por eu estar passando por isso também, porque eu estou na menopausa, no auge da menopausa, pela essa busca incessante para que eu tivesse uma resposta, eu acabei compartilhando isso, acabo compartilhando com todos os meus pacientes, com aquilo que está dando certo para mim, mas que pode dar certo para mim, talvez não dê certo para você, mas numa conversa muito amigável, muito compartilhada de todas as experiências para que eu consiga ajudar, que seja um pouco com essa minha experiência que eu tenho até o momento. E estou sempre estudando para isso. Sempre tem uma coisa nova, uma queixa nova. Então, essa é a minha busca realmente de tentar minimizar as questões durante essa fase da mulher. Tá. A gente sabe que a menopausa é uma fase natural e é um Sim. processo, né, que a mulher vai passar. Como ela passou pela menarca, como ela passou pela fase reprodutiva, ela vai chegar na menopausa. Uhum. E muitas mulheres ainda não entendem o que são essas fases, né? A perimenopausa, o climatério, a menopausa, a pós-menopausa. Você quer explicar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. A perimenopausa seria o início, de fato, é quando marca, de fato, a mulher deixa de menstruar por um ano. Então, aí, realmente, é o início da perimenopausa. A menopausa e a pós-menopausa, ela tá muito ali interligada, porque você passou do início, você já vai para o auge, né, da questão. Mas, de forma básica, de forma bem simples, seria isso. Quando a mulher para de menstruar, um, um ano, conta-se um ano, ela já está dentro da menopausa. E aí depende muito, assim, se nós formos falar de sintomas, de sinais e sintomas, isso varia muito de mulher para mulher. Varia, ah, diante do metabolismo dessa mulher, diante do estilo de vida que ela toma, que ela tem, diante do histórico familiar dela, Da da genética. genética dela, do histórico particular dela. Então, quando eu falo de nutrição de precisão, vai muito além do que a palavra precisão, do que ser preciso. Mas é um mundo à parte, onde a gente consegue visualizar, fazer um scanner de fato dessa mulher, para entender aonde está, aonde pode, aonde conseguimos. A gente fala muito em modular. Como nós podemos modular alguma questão em particular dela. Então, basicamente é isso. Tá. Agora, muita gente confunde o climatério com a menopausa. A gente sabe que o climatério é o período todo. Ele abrange a Exatamente. perimenopausa, a menopausa e a Exatamente. pós-menopausa.
E a menopausa e pós-menopausa, se a gente for pensar, a menopausa é um período muito curto, né? Porque a partir do momento que você parou de menstruar, você entra na menopausa. Exato. Mas daí você já vai estar na pós-menopausa, é isso Exatamente, mesmo? exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que não existe uma Uma marcação, não, né? não existe uma régua, né, para dizer que a mulher está na menopausa, de fato, e na pós-menopausa. Ela está muito interligada mesmo. Como eu falo, tem mulheres que a própria menopausa ou a pós-menopausa, ela é um período muito curto. E tem outras, por exemplo, eu comecei a minha perimenopausa com 49 anos, hoje eu estou com 55 Tá, e continuo na menopausa. Não tá, sei se eu estou na pós-menopausa, eu estou na menopausa, entendi. entende? Então é uma linha muito tênue ele. E vai variar mesmo de mulher para mulher. Muito, 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 muito. Tá. Então, quando a gente conversou as primeiras vezes, né, que a gente, na realidade, a gente lançou um e-book que chama Menopausa Leve, com essa visão da nutrição, a nutrição de precisão Uhum. e as terapias integrativas, que é o que eu atuo mais, mas a Mari também trabalha com fitoterapia, né, Sim, Mari? sim, sim. Então a gente resolveu criar esse e-book para poder trazer esse primeiro olhar para a mulher, né? Para ela começar a ter esse autocuidado, começar a entender um pouquinho essa fase. E nessa parte, né, quando a gente desenvolveu, o que você achou mais importante passar para essas mulheres? Eu acho que eu, como nutricionista, eu tenho que sempre falar que tudo começa pela alimentação. Eu acho que antes de pensar em alguma planta, quando eu falo de alimentação, quando eu falo até de fitoterápicos, que depois a gente vai entrar mais a fundo também, é, a utilização dos fitos na alimentação, nós chamamos de fitogastronomia. Então, na alimentação, primeiro olhar para essa mulher, como é que é o dia a dia dela, como é que é essa alimentação dela. E eu não posso deixar de falar, que em todos os lugares que eu vou, eu falo a respeito de como é que está esse intestino dessa mulher, a microbiota intestinal dessa mulher, antes de mais nada. Então, avaliar, ok, ela tem uma desbiose, ela tem alguma questão ali que não está muito boa, vamos cuidar primeiro com a alimentação, e depois a gente vai entrar, aí sim, com a fitogastronomia focada na menopausa. Estou falando de coisas práticas, assim, porque quando a gente fala em menopausa, a gente está falando de alimentos antioxidantes, de modulação hormonal através da alimentação de fitoestrógenos, a gente está falando de glicemia, de alimentos que tenham baixa carga e índice glicêmico. Exemplo, colocar cúrcuma na comida. É uma forma muito fácil, só que você vai falar, mas quanto de cúrcuma você tem que colocar? Não interessa. Se você está colocando, você já está ganhando ali, Sim, nem que né? seja um pouquinho, Nem só que já seja um está. pouquinho. Vamos falar das sementes, por exemplo, a semente de linhaça, ela é rica em lignana e em fitoestrógenos também. A gente está falando então de regulação de estrogênio. Olha que bacana. Então você fazer o mix, eu vou até para a próxima semente, a semente de abóbora, rica em zinco e magnésio. A gente está falando que zinco e imunidade, magnésio está falando de saúde mental. E vou falar mais, por exemplo, a semente de girassol, ela é rica em B6. A B6, eu estou falando de progesterona. E o gergelim também, que eu acho que é interessante falar. A semente de gergelim, ela é rica em cálcio, ferro e magnésio também, não preciso nem falar. Cálcio, ossos, magnésio, novamente a saúde mental, mas não só a saúde mental, mas também até a gente fala de articulações, e o ferro, que todo mundo precisa, principalmente a mulher. Sim. Então, acho que numa síntese, assim, bem compactada, seria isso, seria isso. Começar pela alimentação. Sim, e básico, né? Porque você falou de sementes. Exatamente. Sementes são coisas que a gente encontra e compra e pode fazer no dia a dia aí, colocar na Faz um mix, salada, faz um mix, fazer torra antes, torra. só a linhaça que não, o restante você dá uma torradinha antes, coloca num vidrinho e usa na alimentação. A linhaça sempre tem que ser triturada, vale dizer, tá? Fazer um Aham, parênteses aqui. tá. É, a gente acompanhou recentemente uma entrevista no programa Roda Viva com a doutora Lisa Mosconi, que é uma Neurocientista. neurocientista que está Uhum. trazendo muitas informações interessantes aí para as mulheres que estão passando pela menopausa. Exato. Inclusive, quem não leu ainda O Cérebro e a Menopausa, se você está nessa fase, recomendamos, né, Sim, Mari? muitíssimo. Porque é um livro que traz muita informação e que a gente acaba agregando muito no nosso dia a dia. Uhum. E ela trouxe mesmo algumas questões aí voltadas para esses hormônios. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Ela traz que o estrogênio e a progesterona são hormônios cerebrais, não somente endócrinos, são cerebrais.
onde envolve, por exemplo, quando a gente fala de sono, de humor, de cognição, o quanto isso piora durante essa fase, principalmente com os fogachos noturnos, que aí já impacta no sono, isso que ela fala, né? Impacta no sono, aí já como consequência tem a irritabilidade, e tantas outras coisas, humor, aí a gente tem que falar também da memória, Sim. do foco, da atenção, que aí eu falei do magnésio, o magnésio ele trabalha em tudo isso também, dentre outros, né? Ah, e ela fala também um ponto muito importante que, não, que vale frisar aqui, que a respeito da névoa cerebral, que a gente fala do fog, né? Do Uhum. fog mental, fog cerebral, etc. e tal, que ela deixa bem claro que não é demência, faz parte, mas que estudos que ela trouxe, inclusive, durante a sua fala, que comprovaram que as mulheres, nesses estudos, elas mantiveram, elas permaneceram dentro da normalidade nesse sentido, nesse aspecto, inclusive em estudos comparados com homens da mesma idade. Ou elas se mantiveram igual, ou se mantiveram ainda ficaram acima deles nesses estudos. E ela trouxe também uma terapia que de estudos bem novos, que chamam-se SERMS, que é SERMS, Uhum. que na verdade, ela fala mais especificamente ainda do NeuroSERMs, que seria receptores de estrogênios cerebrais, aonde essa terapia ela vai proteger a função cerebral e ela vai fazer com que essa terapia, para aquelas mulheres que não podem fazer uso da terapia de reposição hormonal, ela não vai atingir nem a mama nem o ovário. Então, qualquer pessoa, em tese, poderia fazer esse tipo de. Pensando na questão neuro. A gente não está falando de fogacho aqui, a gente está falando da questão neuro, que, Sim. que é tão impactada durante essa fase. Então, acho que são estudos promissores aí, principalmente quando fala do NeuroSerms, né, que estão ainda em ensaio clínicos, mas que acho que em pouco tempo nós vamos ouvir falar bastante sobre isso também. Ah, legal. É interessante porque ela fala muito de coisas que a gente nunca imaginou, né? Da questão cerebral. Que a gente sempre, Exatamente. quando fala de menopausa, todo mundo pensa já nos fogachos, né? É muito Então além disso. não vai além daquilo. E hoje não, hoje a gente está começando a ver outros horizontes aí, né? Exatamente. Inclusive, até é interessante a gente passar mesmo por um médico, pedir uma tomografia para ver como que tá, né? E aí ainda a gente tem um caminho até isso acontecer de verdade, porque o médico vai falar, para que você quer fazer esse tipo de exame, né? Exatamente. Existe ainda. Então, e ela fala, ela frisa muito que é um dos exames importantes que a gente tem que fazer, porque, Exatamente. segundo ela fala que essa fase é uma fase que a gente vai ter mesmo, essa névoa mental, mas que depois passa. Então, vamos, né? Eu ainda não cheguei, então Eu vamos já cheguei. esperar para ver se passa mesmo. Exatamente. Não, e realmente, se tiver uma ajuda externa, sem dúvida alguma, além de tudo que nós as pessoas que têm conhecimento já colocam em uso, como eu falei, de todos esses nutrientes, a própria terapia de reposição hormonal, como eu falei, não é para todas, mas que ajuda bastante. Mas eu acho que é um caminho, realmente. É um Uhum, caminho. E realmente o cérebro ali tá muito envolvido. Muito, muito, muito. A questão de saúde mental mesmo. Vira um dominó, uhum. né? Começa com um sono ruim, aí depois vai para, como eu falei, vai para fadiga, aí vai para irritação, até chegar na depressão, Sim. né? Então a gente tem que olhar com muito carinho esse cérebro das mulheres na menopausa, muito carinho. Ô Mari, falando na parte genética, o seu trabalho é muito diferenciado, né? Uhum. Então, assim, muitas mulheres ou pessoas, né, homens, mulheres, têm medo de fazer esse teste genético, né, o exame genético e descobrir alguma coisa que não queria. Uhum. O que que você acha a respeito Já disso? virou um estigma, né? Isso já virou passado, porque o teste genético, quando muito bem interpretado, aí é que tá. Eu falo sempre, né? Tanto estudo para poder entregar para a paciente um teste genético bem interpretado, aonde você consiga explicar para aquela mulher que genética não é destino. Ixi, desculpa, gente. Genética não é destino. Genética é simplesmente um Waze, um caminho, um norte para a pessoa. Mas o conhecimento, ele liberta.
Porque a partir do momento que eu tiver conhecimento, por exemplo, de um gene específico que nós mencionamos no nosso e-book, que é o BRSK1, ele está relacionado à menopausa, essa variante está relacionada à menopausa precoce ou à maior intensidade dos sintomas. Imagina se você, jovem ainda, tendo conhecimento desse exame, você, sabendo que você tem uma variante você tem um polimorfismo desse gene, o quanto você pode fazer de forma preventiva. É maravilhoso. Sim. A respeito de outros, o ESR1 e ESR2, que são relacionados aos receptores de estrogênio. Se você tiver um polimorfismo, sabendo que se você tiver um polimorfismo, esse receptor vai trabalhar menos ou vai trabalhar mais. O quanto você pode também intervir nesse aspecto. Então, a genética bem feita, ela é libertadora. Só posso falar isso. Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, de jeito nenhum. Bom, quando a gente fez o e-book, né, que a gente criou, a gente pensou em algumas coisas muito práticas, né, para essa mulher, para ela ter esse primeiro contato. Então, você, como está sempre estudando, buscando conhecimento sobre nutrição, queria que você falasse um pouquinho, dessas dietas de internet, sabe? Porque a gente sabe que o nosso corpo muda muito nessa fase. Fadiga. Fala um pouquinho disso. Então, as dietas de internet, elas falam sobre restrição. Porque a mulher nessa fase, o que que acontece? Eu vou até falar pouco da questão fisiológica, né, da menopausa. A mulher começa a ganhar, por conta da falta de estrogênio, progesterona, principalmente, ela começa a ganhar a É gordura verdade. abdominal, visceral, ela começa a ter a maior probabilidade à resistência à insulina, por conta do sono, maior probabilidade, sono mal dormido, né, um sono de não qualidade, a ter maior propensão à depressão. E com isso, o que ela, aí, falando de toda a fisiologia, o que ela mais precisa? Nutriente. Ela precisa justamente, por conta do metabolismo dessa mulher que fica mais lento, você tem que colocar esse metabolismo para funcionar. E de que forma? A partir do momento que você ingere algum alimento, você já vai fazer toda a bioquímica maravilhosa do nosso organismo funcionar. Uhum. Então, é justamente o contrário. Ela precisa se alimentar, mas se alimentar parece clichê, mas de fato precisa de nutrientes específicos para essa fase, que são, como eu falei também anteriormente, elementos antioxidantes, anti-inflamatórios, elementos para poder ajudar na saúde mental, na questão cerebral. Então, basicamente é isso. Então, fujam dessas dietas de internet, pelo amor de Deus. Se você realmente quiser ter um acompanhamento, procure um profissional capacitado, estudado, para que possa te acompanhar nessa jornada que com certeza vai te ajudar muito. Muito, E o muito. que que muda mais no corpo? A gente fala muito de queda hormonal, metabolismo lento, perda de massa muscular, isso é um fato. Sem dúvida. Aí eu vou além, porque da perda da massa muscular, você vai ter perda óssea também, até chegar à Uhum. sarcopenia. Então, Sim. você tem que evitar. Justamente, você tem que manter tua musculatura ok, falo até mais, melhorar essa musculatura para que não tenha um impacto também ósseo, de mineralização óssea. Então, a gente está falando, então, justamente de tudo isso que eu já falei, de gordura abdominal, que vai levar para um problema maior, uma maior probabilidade de doenças cardiovasculares. A gente tem também a questão de aumento de glicemia, que pode vir a levar a uma resistência insulínica. A gente tem a questão cerebral, né? Da saúde cerebral, que pode vir a acarretar uma depressão, pode vir a acarretar um fog, né? Uhum. Uma falta de memória, falta de foco e etc, etc. Então, basicamente assim, parece que todo mundo já sabe, mas nem todo mundo sabe Uhum. que vale dizer também que o estrogênio também ele não está ligado somente à questão a questão neuroendócrina, então ela vai para questão, na verdade, neuroendócrina, ou seja, cerebral e endócrina também, hormonal. Aham. Por isso do livro da Moscone, de tanto que ela bate nessa tecla, né? Tá. E com relação à falta de energia, que a gente vê muitas mulheres com falta de energia, o que que a fitoterapia com as plantas medicinais podem agregar aí para essa mulher? Muito, muito, muito. Por exemplo, eu vou falar de uma planta que se chama Grifônia simplicifolia. Ela é rica em triptofano, as sementes dela.
Se eu vou falar da via bioquímica dela, o triptofano, ele vai, do triptofano se produz a serotonina, e da serotonina a melatonina. Então, se você faz uso de um extrato seco de grifônia, no momento, como eu falei, a fitoterapia sozinha não vai fazer milagre. Sim. Depois de avaliar todo o estado, né, o status dessa mulher, e a gente consertar o que tiver que ser consertado, entrando com essas plantas, vai fazer. Eu mesma faço uso da grifônia junto com magnésio à noite. E se eu falo, né, se o seu terreno biológico tá em equilíbrio, vai te ajudar demais. Vai te ajudar muito mesmo. Volto também a falar, não é só a fitoterapia em extrato seco ou Sim, tintura, tem os suplementos. a alimentação. Na É, verdade, extrato seco é o suplemento também, tem os tá, suplementos também, porque aí os suplementos ele vem como, né, vitaminas e minerais, sem dúvida, isso, sem que dúvida. aí é feito por uma prescrição. Exatamente, não é, você não adianta comprar a fórmula de A a Z, porque não vai fazer efeito, porque Uhum, você não vai precisar de tudo que está ali dentro, você vai precisar de nutrientes específicos e dosagens específicas também. Vale para os fitos também. Eu deixo um alerta aqui: fito não é para todo mundo. Fito tem interação com o medicamento, fito tem interação com o status, com a situação de saúde daquela mulher. sim. Então, quando se de fato a mulher quiser fazer uso deles, que também, novamente, procure um profissional capacitado. É básico, né? Tá. No e-book a gente colocou algumas receitas, né? Você Sim. criou algumas receitas bem específicas, mas assim, o que que você gostaria de falar sobre a questão do fogacho e as receitas que. Na realidade, eu pensei não só nos fogachos, eu pensei justamente na questão inflamatória, para diminuir a questão inflamatória, para diminuir não, para poder proteger a mulher, para que não tenha um estresse oxidativo. Eu pensei em receitas para modulação hormonal, quando eu falo de uma linhaça, por exemplo. Uhum, Eu pensei em alimentos para justamente dar uma calma mental, tá. ou seja, alimentos que têm magnésio, como é o caso da semente de abóbora, da semente de gergelim. Então, eu pensei a questão, quando eu falo de antioxidante, a gente não está falando só de gordura, a gente está falando de tudo, né? De, também nutrientes anti-inflamatórios, estou pensando no todo. A questão do fogacho, ela é mais específica realmente, assim, com os extratos secos ou tinturas do que com a própria alimentação. Porque você precisa de uma dose mais específica, né? Mais personalizada para Uhum, aquela mulher. Mas foi realmente. Eu acabei fazendo. Nossa, a minha parte, né, do e-book, eu acabei fazendo pensando em mim mesmo. sim. E passando para frente o meu conhecimento e a E minha, a a sua minha, experiência? minha experiência e as minhas aflições, né? Sim. Basicamente foi isso. E nos seus atendimentos, o que que você percebe assim que as mulheres cometem mais? Quais são os erros, né? Um ou dois erros que você percebe que elas cometem nessa fase? Restrição calórica é a primeira delas. Porque Justamente por medo aí, de ganhar peso. tá. Restrição calórica é uma delas. Eu acho que o que eu mais vejo, de fato, é restrição calórica. Porque elas acabam muitas delas acabam olhando para si e vendo o que que elas podem tirar de possíveis, Nutrientes. assim, não, deletérios, que fazem mal, não que fazem bem. Por exemplo, ultraprocessados, ela fala, não, agora não está dando mais, porque até tudo muda. O metabolismo muda como um todo, então a Sim. digestão muda, né? Então, tudo muda. Então, eu acho que a restrição calórica o que eu mais pego, assim, porque ela fica com medo de comer, Sim. né? E acaba ficando desnutrida. Muitas vezes até pessoas que Ela ficam fica desnutridas. com medo de comer, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade muito grande e uma vontade muito grande de comer coisas mais Sim, calóricas, como compulsão os alimentar. doces. Sim, tem a compulsão alimentar, exatamente. Porque, como eu falei, é uma coisa metabólica, é um problema metabólico. Muda-se o que é aquela mulher, o que funcionava para aquela mulher antes, hoje já não funciona mais. Aham, Então, a compulsão realmente existem várias condutas nesse aspecto, ah, principalmente começando pela mental. sim. Porque para manter para você ter uma eficiência no resultado, quanto uma compulsão alimentar, tem que começar aqui. E a gente sabe o quanto é mais difícil, até que entra um trabalho até em conjunto com psicólogos, sabe? Tem que falar com terapeutas holísticos,
precisa ter precisa ter Você um tem um olhar mais acompanhamento macro. multidisciplinar, né? Exatamente, um olhar mais macro mesmo e um acompanhamento multidisciplinar, porque senão realmente não vai funcionar. Eu trabalho muito realmente também com psicóloga, uma psicóloga, no caso, que ah, acaba também me ajudando nesse aspecto, porque É, porque tem que ser uma pessoa que também é focada exatamente, que nas mulheres entenda. 40 a mais, né? Exatamente, exatamente. Que também tenha um olhar mais funcional com elas. E eu ainda E vou real. além. Eu acho que tem que ser uma que também está passando por essa Exatamente. fase, O porque melhor quem dos não mundos. está não Exatamente. sabe o que é, Exatamente. Seria não o é? melhor dos mundos, sem dúvida alguma. Como é o meu caso. Como Uhum. é o meu caso. Que quando você passa, ainda mais quando passa e vai mergulhar em estudos, em palestras, em congressos, para cada vez trazer, encher mais a mochila, né? Para poder testar comigo mesma. Eu testo tudo comigo para depois ver, funcionou para mim, mas vamos lá, vamos tentar com você. Se não funcionou isso, eu tenho outra coisa. Sim. E vou indo até naquela tentativa e erro, tentativa e erro. Uhum. Tá certo. É, Agora você, né, Sol? vamos Me lá. fala um pouquinho também do como foi concebida todo o conhecimento maravilhoso que você colocou no nosso e-book a respeito da aromaterapia. Eu acho que foi também por uma questão de vivência minha, né? Eu comecei a observar quais óleos que me ajudavam mais no meu dia a dia, pelos sintomas que eu estava passando. Então, eu falo que a aromaterapia, continua sendo na minha vida, assim, uma ferramenta que me auxilia muito em todos os momentos. Então, não deixaria de ser agora nessa fase. Porque ela é uma terapia natural, né? Que a Uhum, gente usa os óleos essenciais. Então, quando você inala um óleo, o simples fato de você trazer ele para o seu olfato, ele vai entrar pelo seu sistema, vai chegar até o sistema límbico, através dos neurônios olfativos, vai chegar, né? Não, vai passar pelos canais olfativos para chegar nos neurônios olfativos e lá que ele vai fazer o trabalho. Então, o hipotálamo, né? Onde uhum, é o local ali onde tem a questão do prazer, metabolismo, enfim, uhum. hormônios lá. E o hipocampo, que é onde tem as memórias. Então, a partir do momento que você sente um cheiro, você vai trazer uma memória, sempre vai ter uma memória associada. Uhum. Então, você chega num lugar, você sente o cheiro de um café passado, aquilo vai te remeter a uma lembrança. Então, essa é a função do hipocampo, é onde ele tem as memórias guardadas. Então, isso foi muito de vivência minha mesmo, né? O que eu trouxe no e-book foi o que eu senti. Então, as práticas que a gente colocou lá, que foram umas pinceladinhas, né, para a mulher começar a ter esse primeiro autocuidado, são coisas que eu fiz e que deram resultado para mim, né? E aí, assim, por exemplo, falando um pouquinho, né, do que a gente falou de restrição calórica, que você falou da compulsão. Eu acho que é um sintoma que eu já peguei muito, né, Uhum, em atendimento de mulheres com essa queixa de compulsão por doces. uhum, E aí a gente tem alguns óleos essenciais lá, tem o óleo de cacau absoluto, que ele atua no hormônio da grelina, né, uhum, que uhum. ajuda na Exato. saciedade. Uhum. A gente tem o patchouli, que ajuda a quebrar padrões de comportamento. Então a gente tem alguns óleos que são bacanas para poder fazer uma sinergia aí para prescrever para essa mulher. Só que a gente sabe que cada uma é uma. Então, assim, às vezes o que pode funcionar para você É não vai funcionar para igualzinho. mim. Uhum, Então, por isso que precisa desse acompanhamento. Mas eles são muito efetivos para uhum. essa questão aí, né, de qualquer sintoma aí, de compulsão, de irritação, de falta de foco, de memória, de fogacho. Então, assim, a gente tem uma série de óleos aí que podem estar ajudando, junto, né, com a mudança do estilo de vida, Exato. alimentação, atividade física, cuidar da saúde mental. Então, assim, isso é importante, né? A gente sabe. Por isso nós fizemos esse book. Nós Exatamente. compilamos tudo, onde tudo que nós colocamos ali, eles se conversam, né, e se complementam. Então, montam um quebra-cabeça ali. Uhum, E nós colocamos não somente, como você bem falou, diversas opções de óleos, né, Sol, para poder, como você bem disse, pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para você. sim, Então, para ter a mesma coisa de receitas, que eu coloquei tanto receitas doces quanto salgadas, com todos esses nutrientes que ali muito mais do que eu mencionei aqui, mas também vai do gosto de cada pessoa, sim. né? De uma receita, de gostar de uma receita, de não gostar de outra. Mas todas ali foram pensadas minuciosamente
com esses ativos, com esses nutrientes, para que traga realmente que seja um coadjuvante para todo o restante de terapia que essa mulher está fazendo, né, tanto terapia hormonal, como terapia dietética, terapia holística. Então, acho que todos ali se ajudam, Tá certo. não é? É. Eu acho que vale também, Sol, a gente falar também um pouquinho sobre justamente sobre o comer emocional tão comum no climatério. Vamos falar um pouco de aromas sobre Vamos. essa questão? Eu acho que aí a gente vai muito além, né? Porque aí você tem que ir na causa mesmo daquela questão. Porque a mulher, às vezes, ela usa muito essa desculpa, né? Que ela tá na menopausa, então assim, porque eu tô na menopausa, então agora eu tenho mais vontade de comer doce, Uhum, eu tô mais propensa a isso, eu fico com desejo de comer. Então, assim, precisa investigar qual que é a emoção que está desencadeando isso, qual é o gatilho que ela está tendo por conta disso. Então, a gente vai fazer essa anamnese, vai conversar, vai entender qual é esse momento dessa mulher e por que que esse gatilho está fazendo ela comer dessa forma. Então, a gente tem também vários óleos essenciais aí para ajudar a equilibrar isso e fazer com que a mulher se sinta um pouquinho mais confortável, que ela comece a ver outras coisas, comece a se cuidar mais. uhum, Né? Então, assim, a partir do momento que você tem a informação de que aquilo lá te causa um gatilho e você vai para a comida, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Né? O uhum, que que eu posso, que óleo que eu posso usar? Como que eu posso agir? Então, isso vai depender muito de mulher para mulher, né? Então, eu posso, por exemplo, prescrever um ylang-ylang, um gerânio, um pau rosa, que são óleos que ajudam a mulher a se conectar mais com a energia dela e trazer esse equilíbrio. Para você pode funcionar, para outra não vai funcionar. Então, cada uma vai ter uma prescrição diferente, mas faz toda a diferença, porque eu consigo investigar, eu consigo ir na causa ali, né? uhum, O uhum. porquê que ela está tendo essa vontade excessiva de comer. E lógico, aí a gente tem a questão física também que é o cacau, por exemplo, que vai ajudar a trazer essa saciedade, que vai suprir um pouquinho essa necessidade. Legal. Agora tem uma curiosidade minha aqui, que nem estava aqui, mas existe alguma contraindicação? Outros óleos, não, alguns óleos têm contraindicação, por exemplo, um alecrim, a gente sabe que algumas mulheres, às vezes, desenvolvem pressão alta na É. menopausa. Uhum. Então, por exemplo, o alecrim é um óleo contraindicado para quem tem pressão alta, então não é legal usar. O ylang-ylang, ao contrário, que ele é da pressão baixa, ele abaixa a pressão. Então, a gente tem uma série de restrições aí que precisam ser observadas, por isso a questão de ser muito individual. Exato. Até vou pegar um gancho falando de fito, tríbulos terrestres também, né? Para quem tem Sim, hipertensão, para quem toma hipertensivo, também é bem delicado mesmo, mas assim, vai além de tudo isso, né, Sol? Eu acho que por isso que precisa ter um profissional capacitado, né? sim, Profissional que realmente conheça sobre o assunto para poder te direcionar, te levar para o caminho certo. E você também não perder nem tempo nem dinheiro nesse meio do caminho. Então, eu exatamente. acho que vale muito reforçar isso também. É E falar que importante. menopausa, assim, é a mudança do corpo, aceitar teu corpo, mas não aceitar de forma aquele discurso, sabe, de clichê, que é, olha, você está com menopausa, então você vai ter problema com fogacho, vai ter problema com ganho de peso, então é sobre comer menos, fazer mais exercício e aceita que é isso. Não, não é sobre isso. Tá? Hoje a gente É tem muito muita além. informação, É muito além disso, a gente né? tem muita informação hoje para poder melhorar realmente o status dessa mulher, né? E a gente fala que eu reforço também que é necessário pensar durante essa fase sobre inflamação, sobre a inflamação, não, sobre a informação, sobre o cuidado individualizado, sobre a ciência sem extremismo, que está cheio, né? Como você fala mesmo desses blogueiros, etc. e tal, que não tem Sim, ciência nenhuma, mas elas acabam trazendo e acaba virando uma ciência que não existe, e escolhas conscientes. sim, com certeza. Tá? Eu acho que basicamente é isso. Não sei qual tá a palavra aí que você podia também falar para Eu os. acho que você falou tudo, eu acho que é importante, eu acho que é olhar mesmo para esses pilares, né? Que a gente falou, que a gente bate muito na tecla da alimentação, da atividade física, da saúde mental e, assim, e uma rede de apoio. Eu acho que uma rede Exatamente. de apoio é importante, porque a gente Exatamente. tendo essa rede de apoio, e aí quando eu falo rede de apoio, lógico que, né,
família no geral, amigos, mas eu acho que amigos e amigas que estão passando por essa fase, Uma são troca. é uma troca, porque às vezes o problema que eu tô, você também pode estar, e a gente vai compartilhar, vai trocar, vai falar, e a gente vai conseguir entender juntas o que está E acontecendo, né? procurar ajuda. Procurar ajuda. E E isso eu procurar bato ajuda. muito nessa tecla, mas ainda está difícil de conseguir trazer essas mulheres, mas a gente vai Vai, conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. né? E tantas, né, que você conhece, tantas que eu conheço, que estão passando de fato por essa fase. Sim, E conhecimento é para a vida. sim, O conhecimento é, nós, não só na nutrição, mas na área médica, nós falamos que a clínica é soberana. E ela se sobrepõe a estudos científicos. É aquele paciente que está na tua frente, que é um estudo científico a cada um que passa pela sua vida, que você vai ter que se debruçar, estudar. Você não vai ser, você não tem a bola de cristal para falar, olha, não, vou resolver o teu problema, não. sim, Mas você vai dar a mão para essa mulher e vai tentar, pelo menos, minimizar todas as questões que ela entrou na sua clínica, no caso, para poder e levar isso para o próximo paciente que você for atender. Você já aprendeu com o anterior. E assim é uma rede, né? sim. É uma rede, de fato. Acho que a gente pode ir finalizando já está quase acabando, mas eu queria deixar assim algumas coisas com relação à aromaterapia, que a aromaterapia não é só um cheiro bom. A gente tem muitas coisas que a gente consegue tratar, como ansiedade, depressão, né? Depressão leve, às vezes com acompanhamento né, de medicações, né? Sim, Às vezes é importante. E para essa questão hormonal, acho que também a gente tem vários recursos aí que a gente pode estar usando. Então, nesse e-book que a gente desenvolveu, a gente quer trazer um pouquinho desse olhar, esse olhar que nós duas tivemos aqui, um pouco do que a Mari falou, um pouco do que eu falei, para trazer esse autocuidado. Lá a gente tem algumas dicas de autocuidado com os exato. óleos essenciais, tem dicas de fitoterapia com a Mari, tem as receitas que a Mari desenvolveu, então tem doces e salgadas, Sim, né? ambas. E tem uma parte que fala muito sobre o que é A essa fase, fisiologia. a fisiologia. Então, quem tiver Fisiopatologia, exatamente. fisiopatologia, quem tiver interesse, o e-book está lá no link da minha bio, @eu sou Solange Lima, e também no seu, né, Mari? @mariane.stelato_nutri, também tá lá, em ambos, né? E é isso. Qualquer dúvida também entrar em contato conosco, né? Pode Sim, ser pelo direct ou no nossas bios também tem nosso WhatsApp. Então, isso. quem quiser conversar conosco, por favor, sinta-se à vontade. E a gente vai ter um prazer enorme aí de poder, pelo menos, encaminhar. Sim, eu acho que assim, a maior transformação que a mulher vai encontrar nesse e-book é realmente o autoconhecimento. Exato. É poder entender um pouquinho essa fase e ver que ela não está sozinha. É. E que nada é milagroso, nenhuma receita é milagrosa. A gente precisa olhar realmente com carinho, mas com individualidade. Ou seja, olhar aquela mulher como um ser único, que tem as suas próprias necessidades e assim chegar a um bem comum, né? Uhum. Para que a gente consiga ajudá-la de uma forma mais precisa. Por isso que eu falo tanto da nutrição de precisão. Ela é precisa em vários aspectos, mas o fato de você ter um olhar mais empático, mais direcionado a essa mulher, eu acho que já é um grande avanço para você poder ajudá-la, conseguir realmente ajudá-la, né? E é uma troca como eu estou aqui com você, como a gente tem contato com tantos outros profissionais aí que acabam contribuindo muito ali para o nosso dia a dia. Então é isso. Conte conosco. Então é isso, gente. O e-book então tá lá no link da nossa bio. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar mais a fundo, né, passar por uma consulta comigo ou com ela, também lá no nosso Instagram consegue acessar o nosso WhatsApp, falar com a gente, né, Mari? É isso aí. Obrigada por ter Obrigada, aceitado a gente obrigada a estar aqui você. Obrigada, obrigada. e a gente vai E que venham voltar vários outros. com outros temas. É E isso até aí. vale dizer que a ideia também é depois fazer uma atualização desse book. Com certeza. Então, sempre que a gente tiver alguma informação nova, a gente vem aqui para contar para É vocês. isso aí. Tchau, gente. Obrigada, obrigada.